bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma live com escritores no canal do podcast do Livro Não Me Livro. Para quem vem acompanhando e ainda não se situou, as lives agora serão diárias, de segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde. Novidade, né? Muito bem, o pessoal que gosta de me acompanhar, de assistir as lives, as mudanças estão acontecendo e eu vou informando para vocês aos poucos. Antes da gente chamar o nosso escritor, que eu acho que ele já entrou aí. Oi, Alexandre, já te chamo, querido, só um minuto. Tenho que dar aqui os recados. Primeiro, dizer que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas e o conteúdo que é gerado diariamente, tá? Nosso segundo lembrete aí é a revista literária O Book, que é a nossa parceira do mês de julho. Então, se você é autor nacional ou apreciador da literatura nacional, já corre lá no @obookbr. É uma revista literária voltada para divulgação de escritores, contistas, poetas, enfim. É um leque imenso aí que abraça a literatura nacional, tá bom? Muito bem, Gisele, querido, um beijo. Gisele Forte, que já veio aqui no projeto, escritora de podcast maravilhosa. Vamos chamar nosso escritor Alexandre? Vamos, que eu tô doida para conversar com ele. Ele já até mandou o convite aqui, ó, maravilha. Aceitei aqui. Oi, Alexandre, seja muito bem-vindo, querido. Olá, boa noite, minha querida nova amiga. Prazer estar aqui, é uma grande alegria. Coisa boa. O mundo imaginário da literatura é algo que contamina o nosso coração e é o que faz prevalecer o sentimento, é o que importa, e os amigos que nos trazem. Que coisa boa ter você no meu projeto nesse mês de julho. Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela surpresa, né? Porque foi tudo muito rápido, então eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. Obrigada, tá? Tamo aí, tamo junto. E eu fico feliz de existirem profissionais como tu, que isso falta um pouco na literatura, as pessoas que fomentem essa atividade, porque escrever um livro é gratificante, nem sempre é tão fácil assim divulgar. É verdade, eu costumo dizer que a parte mais difícil da vida de um escritor é divulgar o seu próprio livro por N motivos. Então, somos gratos, assim, mutualmente, graças a Deus. Ô, Alexandre, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nasci em Cachoeira do Sul, mas rapidamente vim morar em Porto Alegre, onde cresci, estudei no Colégio Anchieta, onde eu fiz grandes amizades, algumas delas, inclusive, coautores no terceiro livro. Trabalho com seguros, como corretor de seguros, mas o mundo da literatura me encanta. Fazem 4 anos que eu escrevo, são 4 livros em 4 anos. Mas eu vou deixar de falar, de perguntar, porque senão daqui a pouco eu estou te entrevistando. Ele vai entregar minha live assim em 5 minutos, gente. Não se preocupe. É a tua primeira live? É a tua primeira live? Não, sendo entrevistado, sim, na verdade é a segunda live sendo entrevistado. Mas eu já fiz várias outras entrevistando, até me atravessando nos caras. Eu fiz recentemente, porque eu gosto muito de falar sobre sonhos, escrever publicar os nossos sonhos. E eu gosto de incentivar e fomentar as pessoas a buscarem seus sonhos.
acreditarem neles. Então, recentemente eu fiz uma live entrevistando Leonel Toledo, amigo meu, que a essas alturas ele está navegando pelo mundo, ele vai dar uma volta ao mundo de barco. Então, olha a loucura, olha Sim. o nível do louco que tu resolveu arrumar para entrevistar. Mas vou Ai, deixar que falar, tá? espetáculo! Isso dá um livro e tanto, né? Uma volta ao mundo num barco. É a ideia. Eu quero ajudar ele a escrever. O autor vai ser ele vai escrever o livro dele. Eu vou dar dicas se ele precisar. Porque o que eu quero nesse mundo da literatura é ajudar as pessoas a botarem seus sentimentos para fora, tal e qual mudou a minha vida. Escrever meus livros mudou a minha vida, em todos os sentidos. Sensacional isso, porque as pessoas acreditam que escrever livros é apenas escrever. E não é. Tem tanta coisa envolvida quando você escreve livro. Você coloca sentimentos para fora, você externiza os seus monstros, você cria uma obra que leva a determinadas pessoas uma mensagem importante, você muda a tua vida. A literatura muda a vida das pessoas e elas não têm esse discernimento. Ah, Monique, eu não gosto de ler, eu jamais vou escrever um livro. Experimente usar a escrita como uma terapia, uma forma terapêutica. Terapia não, mas como uma forma terapêutica para você lidar com os seus problemas. Tem um escritor gaúcho chamado Fabrício Capinejara, e ele diz a escrita como uma forma de terapia. Isso. E realmente, e assim foi no meu primeiro livro, o Primeiro Degrau, foi exatamente assim. Na verdade, é um livro que nasceu em 85, eu escrevi a versão dele de 85 a 88, dos meus 19 aos 22 anos, e complementei apenas de 2018 a 2019, quando eu vivi um momento de profunda depressão, né? Eu estava sozinho, morava sozinho, era divorciado, meus filhos moravam fora, moravam sem meus filhos, e escrever foi um processo de recuperação da minha autoestima. Que coisa, né, gente? Está aí mais um exemplo de que a escrita auxilia, ajuda e caminha, né, com a pessoa. Ô, Alexandre, eu tô aqui com o teu Um Guerreiro de Lutas e Sonhos. Você tá com ele físico aí? Esse é o meu livro mais robusto, não apenas fisicamente, mas como impacto. Na verdade, Alexandre, eu escrevi... A sua tela travou e a gente não conseguiu ver a capa do seu livro. Você pode mostrar de novo, por favor? Aí, agora sim. Olha lá, gente. Olha que capa serena. Como é que surgiu um guerreiro de então te falar sobre a capa. Deixa eu falar sobre a capa. Na verdade, esse é o primeiro degrau. O segundo degrau eu não tenho mais, porque o meu último exemplar foi o Coronel Toledo Viajar pelo Mundo. Meus livros são muito loucos, eles passam. E esse é o terceiro degrau, onde eu tenho aqui também, faço questão de mostrar meus amigos coautores, que são 6. Mas já vou voltar para o Guerreiro de Lutas e Sonhos. Tá, meus amigos aqui fazem parte desse terceiro livro. O primeiro degrau é um livro sobre jovens amigos dos 20 anos. O segundo degrau é um reencontro entre eles 40 anos depois. O terceiro é uma tentativa de reequilíbrio. Mas vamos falar de um Guerreiro de Lutas e Sonhos. O meu livro mais robusto. O Guilherme está aí falando, ó. Olha eu ali. Olha o Guilherme aí na live. Ele está aí no livro. Está aí, Guilherme. Sim, Guilherme Miller. Guilherme Miller é um dos coautores do terceiro degrau. Aliás, o capítulo dele é incrível, é sensacional, traz um... Pô, faz 3 minutos que eu falei para ele por WhatsApp aqui, estava falando com meus amigos antes de entrar na live, quanto foi importante para mim entrar nesse mundo da literatura, o quanto mudou minha vida, o quanto esse livro foi importante para mim, porque ele é a união dos amigos, e as amizades na nossa vida é algo fundamental. E o capítulo do Guilherme, ele tem um link muito incrível com o primeiro degrau, e, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas ele consegue
fazer de algo do mundo dos sonhos, algo que se torna real para a nossa vida, que nos faz, que nos inspira a seguir os nossos sonhos. Tudo dos meus livros é sobre isso. Mas, um guerreiro de lutas e sonhos, tu viu que eu fico meio que me dou uma viagem grande, né? Daqui a pouco tu me corta, tá? Mas um guerreiro de lutas e sonhos, olha que interessante, o guerreiro de lutas e sonhos, na verdade, embora ele seja o quarto livro, o quarto degrau, ele na verdade é o marco zero, é tipo Guerra nas Estrelas. O filme Guerra nas Estrelas é o quarto episódio da saga, e foi o primeiro que nós vimos. Um Guerreiro de Lutas e Sonhos, embora seja o quarto livro, ele narra o período no qual eu escrevi o primeiro degrau, que foi um período muito difícil da minha vida, que eu dei a volta por cima. Então, eu gostaria muito de falar aqui na tua entrevista, eu sei que as perguntas são surpresas, eu achei isso aí sensacional, mas mais do que falar dos livros, eu quero falar para as pessoas, quanto é legal escrever. Esqueça quantos livros vai vender, esqueça se vai publicar ou não, escreva seu livro. E outra, o processo de escrever um livro não é começar a primeira página, depois a segunda parte, o meio, não. Todos os meus livros, eles começam, na verdade, pelo final, onde eu quero chegar. E aí eu crio um início arrebatador para o leitor entrar nessa história. E aí, o meio, a pessoa vai ser inspirada enquanto estiver escrevendo. Pois é, só para o pessoal entender aí, a gente está falando aqui de 4 livros, tá, gente? A gente tem aí, aparentemente, uma trilogia que é o primeiro degrau, o segundo degrau e o terceiro degrau. O Guerreiro de Lutas e Sonhos nasceu através de um desses livros, que foi um processo terapêutico do nosso escritor, como ele acabou de falar. E aí, Alexandre, só para a gente entender um pouco a dinâmica dos teus livros, o primeiro, segundo e terceiro degrau, qual é a história que você traz nesses 3 livros que você publicou? E aí depois você explica para a gente o do Guerreiro. Boa pergunta. O primeiro degrau, como eu disse, ele começou lá nos anos 80 e é a história de jovens amigos de 20 e poucos anos surfistas. Eles se encontram, eles ficam juntos numa casa durante uma semana em meio ao campeonato de surf na Joaquina. Tem surfistas do país inteiro. Então ele é um livro muito leve, muito gostoso, porque todo mundo se identifica, né? A grande parte dos meus leitores já teve 20 anos, ou tem 20 anos, né? Ou são jovens de 16, 17, 18 anos que já estão vivendo as mesmas coisas. Então, o primeiro degrau é um livro assim onde as pessoas mais se identificam. O primeiro amor, a primeira amizade. Aí se reúne numa galera lá, para antes de jantar, tô tomando chimarrão, aí tem um que fuma maconha, o outro não fuma maconha. Aí o que fuma mete o pau em quem não fuma, aí o que não fuma mete o pau em quem fuma, mas tem o que não fuma, que respeita quem fuma. Então é uma roda, é algo que eu escrevi em 85, que hoje, em 2023, é presente. Sim. Né? Porque uma das personagens, por exemplo, a Adriana, que é uma pessoa que ganha um volume muito grande depois, porque a Adriana vai estar presente nos meus 4 livros. Só que talvez não como a Adriana. Ela é uma pessoa assim, extremamente, enfim, enigmática. Mas são coisas atuais, né? Então, bom, já o segundo degrau é um reencontro entre eles 40 anos depois, na festa de Ano Novo de 2019 para 2020. Ou seja, o segundo degrau, se o primeiro degrau foi um livro onde eu estava deprimido, depressivo, foi um processo de tentar recuperar a autoestima e dar a volta por cima, o segundo degrau foi um livro onde eu estava no auge da minha autoestima, da minha alegria, estava entusiasmado, eu era até meio fora da curva. E aí nasceu um livro mágico, com Ida para o Futuro, Volta ao Passado, onde eu falo dos Cavaleiros Templários. E está aqui uma taça que foi me dada pelo José Luiz Gutierrez Parra, meu amigo,
pai do meu afilhado Lucas, e os templários estão no segundo degrau. É uma volta lá ao ano 1100 e pouco, onde grandes cavaleiros montam aquela sociedade para defender a Igreja Católica da invasão muçulmana, e eu faço uma brincadeira em que eles renascem em várias reencarnações depois, na atualidade. E o segundo degrau ele vai também no futuro. Então, as pessoas que gostam de livros que tratem só sobre coisas verídicas atuais, elas não vão gostar tanto. Agora, quem aceita a ficção é um livro mágico. A capa dele é laranja, pena que eu não tenho aqui. O Nascer do Sol é um livro muito especial para mim. Diante de um primeiro degrau que fala em passado e até um pouco, vamos dizer assim, não digo depressivo, mas talvez melancólico no seu final, mas com muita esperança, eu vou para um segundo degrau que é fora da curva, entusiasmado. Então, nasce em mim a necessidade do terceiro degrau, que vai abordar sobre id, ego, superego, alter ego. Id, o nosso lado intuitivo, emocional, superego, o nosso lado racional, são os padrões que a família, a sociedade não impõe, e aí tem o ego ali no meio tentando intermediar. Até as pessoas têm uma visão um pouco crítica do ego ser uma pessoa que, aquele ali tem o ego maior que ele. Não, o ego é difícil para a pessoa equilibrar as coisas. E quando não consegue equilibrar, ela vira um alter ego, né? Que é o nosso outro eu. Junto nesse terceiro degrau, que é um livro sobre equilíbrio e significação, vem 6 amigos meus como coautores dos livros. Então, durante o livro, eu faço um link para minha amizade com eles, onde eles escrevem um capítulo. Porque o terceiro degrau é um livro em que eu tento me equilibrar, tento me ressignificar, e é um livro onde eu vejo que a amizade foi... As amizades que eu tenho são tudo para mim. Por N razões, meus amigos são as minhas referências, são pessoas maravilhosas. Quando eu nasci, Deus botou a mão sobre mim e disse: tu vai ter os melhores amigos do mundo. Ai, gente, eu sinto emocionado em falar dos amigos. Porque ter amigo é isso, né? É emoção, é companheirismo de vida. Ai, que lindo começar a nossa live assim. Ai, agora, eu adoro. Ô, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Você teve amigos coautores nesse seu terceiro volume. Pelo que você está falando, essa sua trilogia foi um processo interno também, porque a gente percebeu que houve um amadurecimento do primeiro livro ao terceiro, ou seja, uma trilogia que mescla ficção com realidade, pessoas ficcionais com características de pessoas reais, quer dizer, uma construção ali de uma história, de um enredo, que vai jogando com muita coisa da tua vida e com pessoas. Isso é muito legal. Eu já estou alucinada com essa trilogia. Quem quiser conhecer essa trilogia, os livros estão à venda onde? Na verdade, essa tua pergunta me remete a falar um pouco sobre a publicação independente ou via editora, né? Os livros, na verdade, Um Guerreiro de Lutas e Sonhos foi através de editora e ele está através da Autografia do Rio de Janeiro ou comigo mesmo. E a trilogia está comigo mesmo. Então, para encomendar o meu livro tem que ser através do meu WhatsApp ou do meu Instagram. Só mandar uma mensagem inbox, eu envio autografado e me paga via Pix quando receber. Quer dizer, para ir para Porto Alegre agora ainda estou dando de presente um vinho para quem encomendar. A vida de escritor não é fácil. Mas Monique, falando assim um pouco mais de Um Guerreiro de Lutas e Sonhos, porque os 3 primeiros livros são livros leves, são histórias bonitas. Mas Um Guerreiro de Lutas e Sonhos é uma porrada. O Guerreiro de Lutas e Sonhos, ele conta a minha fase mais difícil, que é quando eu fui escrever o primeiro degrau. É isso que eu acho legal. A trilogia, ela é uma sequência. Mas Um Guerreiro de Lutas e Sonhos, tipo assim, ó, a pessoa não precisa comprar meus 4 livros para seguir na sequência. Não, ela pode começar por Um Guerreiro de Lutas e Sonhos, que é um livro muito forte, onde eu dou uma pincelada no primeiro, no segundo e no terceiro degrau.
É tipo como se fosse um teaser. É como se fosse Guerra nas Estrelas. Em Guerra nas Estrelas a gente conhece o Darth Vader já adulto, mal. No episódio 1 a gente conhece ele criança, que era um menino, ingênuo. Meus livros, então, na verdade, eles falam muito da vida, da forma como a vida nos impacta. O terceiro degrau, eu já volto um pouco na minha infância, onde no final está lá escrito que o baixinho cheio de espinhas, que sofria bullying, virou homem, começou a nadar, surfar, criar autoestima. Então, meus livros eles falam substancialmente sobre a vida, as relações e a construção e a reconstrução da autoestima e da busca de da busca de sonhos. Só que às vezes os sonhos não dão certo, aí a gente tem que virar a página e buscar novos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu quero contaminar as pessoas, influenciar. Muito. Na época que eu escrevi esses livros, eu ia para a janela da minha casa, onde eu morava antigo. Hoje eu estou casado. Eu estou casado com uma mulher que era ficção nos meus livros anteriores. Parece incrível, né? Que louco só arrumou, né? Os meus sonhos, eles alcançavam uma dimensão tão grande que eu botei no papel. Muitos dos personagens foram descrição de um amigo ideal, da amiga ideal, de um familiar ideal e de uma mulher ideal. E um dia, mas essa mulher, nos livros lá, ela é casada com uma pessoa. E um dia essa mulher se tornou real na minha vida. E isso acontece no quarto livro, o quarto degrau, que é um Guerreiro de Lutas e Sonhos. E traz, ele é importante. Degrau, você já publicou também ou ele está em processo editorial? Não, ele está publicado, está aqui. É um livro de quase 200 páginas. Então, né? O Guerreiro de Lutas é o quarto degrau, gente. E a continuação, olha, agora eu entendi. E eu tô agora escrevendo meu quinto livro, que é Gabriela Gels e Alexander Prestige, A Origem. Esse casal está presente nos 4 livros. E não adianta, eles são protagonistas. E era um casal ficção que virou real. E agora eu vou escrever um livro que é a origem deles desde criança, desde adolescente. Como ele se tornou a profissão que ele tem, né? Porque aqui não quero entregar tudo, a profissão deles, né? As pessoas que leram sabem, mas o outro eu não quero estragar. Mas, enfim, Bom, segue perguntando aí, mas o que essa live podia ser de uma pergunta só para ti, né? Não, eu fiz uma pergunta e o cara ficou uma hora e meia falando. Eu acho ótimo você falar, porque é um espaço para que você possa falar sobre os seus livros e tal, e as pessoas entenderem o seu trabalho. É isso aí. Agora, eu tô aqui com a sinopse do teu livro, né? Um Guerreiro de Lutas e Sonhos. E eu vou ler aqui a sinopse que você me enviou para inteirar o pessoal ainda mais do que ele se trata. E eu vou pedir para que você separe um trecho do seu livro, pode ser do início, do meio, do fim, para ler para a gente daqui a pouco. Pode ser? Claro. Coisa boa. Gente, é tudo ao vivo, é feito ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Um Guerreiro de Lutas e Sonhos. Aliás, no banner de propaganda do livro do nosso autor, está escrito o seguinte: uma viagem pela vida de guerreiros de lutas e sonhos, seus fracassos e sucessos. Um livro sobre a volta por cima. Um Guerreiro de Lutas e Sonhos, o quarto degrau, é um livro independente da trilogia dos 3 degraus. E é até interessante, é o primeiro a ser lido, pois traz teasers, né, dos 3. E parte dele conta o período vivido enquanto escrevia o primeiro degrau. Ele traz ficção, fatos verídicos e ficção dentro de fatos históricos reais. Começando na Ucrânia, em abril de 2022, narra o encontro entre um ucraniano solitário de 56 anos e um soldado russo de 21. A partir daí, ele volta no tempo, 20 anos antes
traçando um paralelo entre Moscou e Porto Alegre. Viaja mais um pouco no passado, visitando o Egito e o Império Romano, e depois volta a 19 de abril de 2022, agora em Porto Alegre, onde narra difíceis batalhas de guerreiros de lutas e sonhos. Um livro sobre perseverança e superação, sobre acreditar em recomeços e não desistirmos de nossos sonhos. É sobre acreditar na chegada de um grande amor. Caramba, hein, Alexandre? Que livro! E o amor chegou. Eu finalizei esse livro em julho de 2022 e nesse livro eu narro um final previsto para novembro de 2022. E ele acontece. Eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida que está ali, que é a Amanda. Minha amada Amanda, é ela que manda. E então, os meus livros, são 4 livros em 4 anos, e eles mostram, não por discurso, mas por fatos. É como eu te disse, há 4 anos atrás eu fazia vídeo que era para me incentivar a ter vontade de acordar de manhã. Foi um período muito difícil. Então, o Guerreiro de Lutas e Sonhos, grande parte dele, ele fala sobre isso, mas ele fala também sobre guerreiros do Império Romano, sobre uma grande rainha egípcia, um romance dela com o imperador romano. Então, meus livros, eles são assim, eles têm coisas reais, tem ficção e tem ficção em cima de fatos reais, né? Mas, o mais importante dele, eu mostro, eu abro, eu trabalho com seguros, eu tenho uma empresa muito bem constituída, mas eu narro o meu período mais negro da minha vida. Eu não cometi crime nenhum, mas eu fui fraco. Num momento de depressão e baixa autoestima, eu cedia a coisas externas que me sustentaram a seguir adiante. Esse livro, a parte onde eu conto a minha história real, o trecho começa em 19 de abril de 2022. E ali está ali escrito: então Duda e Lucas entram no meu quarto e parará. Ali eu tenho uma conversa com meus filhos e a partir dali eu vejo que eu não estou legal. Ali eu faço um link para lá 2018, quando eu comecei a escrever o Primeiro Degrau, onde eu mostro, por que eu superei tudo? Por que agora eu estou recaindo de novo? E às vezes as coisas ruins das nossas vidas, elas são um ciclo. Às vezes a gente supera as coisas e mais adiante elas vão vir de novo. E a gente tem que estar preparado, que nem uma rocha e com muitos amigos do lado, para superar de novo. As coisas ruins em nossas vidas, e algumas não são superáveis, mas muitas o são. Tu vai conseguir superar as tuas fraquezas, não é nem pelo amor próprio, e sim por amar pessoas que te amam. Ou seja, tu ama tanto algumas pessoas que, vendo o sofrimento que tu causa para elas, tu não quer mais causar sofrimento para as pessoas que tu ama e que te amam. E aí tu consegue ter a força para mudar. Isso. Mas eu quero ler eu quero ler algo que traduz tudo que eu escrevi nos meus livros. Vou ir para o lugar de mais luz. Eu estou curiosa para... Hã? Eu quero ler uma parte muito legal, que é o texto de apresentação, texto de orelha de apresentação de um guerreiro de lutas e sonhos. Foi escrito pelo meu amigo Otávio Alves, corretor de seguros, colega corretor de seguros. Aliás, é interessante que na minha profissão de seguros, grande parte dos meus leitores, maiores amigos e apoiadores são corretores de seguros. Então, eu tenho aqueles 6 coautores do terceiro degrau, mas esse cara é muito especial para mim. Porque os 6 coautores do terceiro degrau eles são dos anos 80. E o Otávio chegou um pouquinho depois, em 1991. Mas então, ele escreveu o texto de apresentação que eu vou ler para ele e resume tudo que eu penso. Alexandre Lin tem a alma inquieta e criativa dos que fazem, dos que realizam, dos que quebram barreiras e convenções e dos que têm coragem de expor suas vulnerabilidades como pessoas comuns, o que os transforma em pessoas muito especiais.
ele tem muitas características marcantes em cada uma das suas relações pessoais e profissionais, sempre alicerçado em fortes valores de família, amigos, trabalho, amores e convicções. É um amigo autêntico, intenso, e coloca isso tudo na sua trilogia de forma direta, fazendo com que as pessoas se identifiquem em várias etapas de suas vidas. Utiliza com sabedoria o impacto do que é simples, puro e genuíno, e segue para sua quarta obra, agora ganhando vida. Acredito que os livros, depois de escritos, adquirem personalidade própria, e em relação ao autor, personalidade é o que não falta. Entendo que a força de um guerreiro é forjada muito mais nas suas derrotas do que nas vitórias. Assim é a vida, e assim seguimos com os aprendizados que ela nos presenteia. Então desejo uma experiência marcante na leitura desse guerreiro de lutas e sonhos, que encara a sua alma incansável na busca do amor e da felicidade. Acredite. Nossa, lendo agora eu fiquei ainda mais... Emocionou de novo, gente. Que graça. Eu não sei se o Otávio está aqui. Eu não observei se ele entrou. O irmão dele está aqui. E o Otávio é um amigo sensacional, uma sensibilidade incrível. E isso que eu acabei de ler sou eu, e isso são meus livros. O Alexandre, durante esse processo, tanto de escrita, né, que eu percebi pelos seus relatos, que foi uma escrita terapêutica, desses teus 4 livros, qual foi o teu maior desafio ao escrever os teus livros, publicá-los, fazer com que eles chegassem aí aos seus leitores? Qual o maior desafio que você encontrou na hora de você produzir e publicar? Boa pergunta. Bom, são 2 pontos. Em termos literários, o livro que exigiu mais de mim foi O Guerreiro de Lutas e Sonhos, porque nele eu confesso o período mais difícil da minha vida, onde eu vivi uma depressão grande, muito álcool. Foi um período realmente muito difícil, e está tudo isso expresso no meu livro, com muita coragem. Ele é até meio impactante, porque eu sou um corretor de seguros muito profissional, um gestor muito sério, correto, minha empresa é muito bem constituída, só que ao mesmo tempo eu, como autor, eu me solto, eu falo de todos os meus problemas sem nenhuma vergonha. Então, realmente, em termos literários, dos 4 livros, a minha maior dificuldade foi ter autoconfiança e convicção e não ter vergonha de me expor como eu me expus em Um Guerreiro de Lutas e Sonhos. E eu me expus, uma das pessoas que me deu força para eu publicar foi a minha filha, que eu contei para ela o que eu ia contar, e ela disse assim, não, vai ser legal para as pessoas. E também o apoio da minha mulher, da Amanda, que está ali. Eu disse assim para ela, Amanda, mas tu acha? Pô, sou corretor de seguro, eu vou expor depressão, álcool, sabe? E aí eu resolvi apostar. Em termos literários, esse foi o maior desafio. Em termos de escritor, para publicar, é muito difícil. É muito difícil. A trilogia eu fiz de uma forma independente, e é o que eu recomendo. Se tu já não tiver um canal de uma editora que esteja disposta a apostar em ti, avaliar a tua obra e te prometer de forma contratual divulgar em marca digital, botar em livrarias e tudo mais, não faça através de uma editora. Faça independentemente. Nos meus 3 primeiros livros, eu não sei se ela está aqui, depois ela vai receber essa live, a Felícia Volkweiss. É a minha revisora, ela é uma revisora maravilhosa, incrível, ela discute a personalidade dos personagens. No 2º livro, ela disse assim para mim um dia, não, isso aqui não está legal. A Júlia nunca ia agir dessa forma. Por quê? Porque a Júlia, personagem, já tinha adquirido uma personalidade. Então ela discute o conteúdo literário com a gente. E aí eu fiz a impressão através de uma gráfica maravilhosa de Porto Alegre, mas eu não tinha o apoio de uma editora para botar em livrarias. Eu
Eu vou nas livrarias e disse assim, não, aqui a gente só expõe livros das editoras tal, tal, tal. É difícil tu colocar em livrarias quando tu é um autor independente. Por outro lado, Um Guerreiro de Outras Edições eu lancei em Paraty, no Rio de Janeiro, e eu fiz eu apreciei bastante. Um Guerreiro de Outras Edições é o meu livro mais forte, mas é o que foi revisado de uma forma mais rápida. Ele tem algumas pequenas falhas. E a editora não me deu apoio nenhum depois. Essa editora, ela funcionou, na verdade, como uma gráfica. Ela imprimiu meu livro e me cobrou por isso. Meus livros não estão nas livrarias conforme eles disseram que ia estar. Que louco. Eles não fazem nenhum marketing digital dos meus livros. É tudo comigo. É tudo comigo. E é muito difícil. As pessoas vão lá no Facebook, no Instagram, curte. Pô, eu amo. Eu tenho mais de 20, não sei se tu viu, eu tenho mais de 20 depoimentos que são, assim, retumbantes sobre os livros. Eu fiz um negócio bonitinho lá, bonito. As pessoas apoiam, mas às vezes elas não têm o tempo hoje para ler. A rede social, hoje o cara chega em casa, toma um banho, abre um vinho, uma cerveja, e aí ela vai atualizar o Facebook, o Instagram, e aí vai para a Netflix ver a série dela. Então, não é um mundo fácil para quem quer publicar o seu livro, mas esse não é o grande estímulo de quem vai escrever um livro, não é quanto vai vender, que tu vai sentir no teu coração. Você tocou aí em vários pontos importantes. Essa ilusão de que você vai publicar por uma editora e não vai precisar fazer mais nada pelo seu livro é uma ideia errada. Ninguém vai vender o seu livro a não ser você. Ninguém vai divulgar o seu livro a não ser você. A editora, ela promete para você tudo que você quiser até você investir. Depois que ela pegou o seu dinheiro, é como se ela jogasse fora o contrato. Ela vai enrolar na revisão, ela vai fazer uma diagramação meia boca, ela vai falar que fez uma tiragem de 10, 25 livros para dizer que você recebeu o seu livro e um beijo, um abraço. Então, assim, eu sei, porque eu trabalho com divulgação, recebo diariamente mensagens de escritores perguntando: Monique, tem indicação de editora séria? Ou então, Monique, estou processando a editora por causa disso. Eu sou escritora, optei pelo caminho independente por N razões. Primeiro, porque eu queria sentir na pele todo o processo editorial. O que era a revisão do livro, como é que teria que ser feita, todos os processos. Eu tenho 4 livros publicados, continuo tomando porrada, só que as minhas porradas são minhas, não são de ninguém, entendeu? E o escritor independente, e principalmente de primeira viagem, que está iniciando na carreira e que está achando que vai investir numa editora e que vai transformar o livro dele em best-seller, isso não vai acontecer. Vocês vão penar muito para vender livro, porque não é só publicar. E outra, divulgação, gente, é constância. Você vai divulgar esse mês, você vai divulgar mês que vem. Se você não tiver tempo, arruma 15 minutos no teu Instagram para abrir uma live e fazer um sorteio. Não ache que as pessoas vão comprar o livro de vocês por R$50 sem nunca ter ouvido falar de vocês. Isso não acontece. E vocês não vão vender livro assim. Uma coisa é vocês usarem uma estratégia para divulgar livro e a outra coisa é você usar a estratégia para vender livros. Vá fazer feira! Façam feira literária. Entra ali tete a tete com as pessoas. Vocês vão vender livros se vocês fizerem feira. Eu tenho um livro sobre depressão, que é O Homem do Quarto Andar. Eu levei para um asilo. O Homem do Quarto Andar. Onde
É onde... Não, sabe por quê? Ô, Monique, o homem do quarto andar sou eu. Estou no quarto ali, quarto degrau. É o homem do quarto andar. Sou eu. Eu não sei. Eu não sei agora se eu quero chegar ao 7º andar e ter a saga ou se eu paro por aqui. Não, você não pode parar. Você tem que continuar escrevendo tua história. Se ela tem continuação e se ela rende pelo menos mais 2, 3, 4 livros, eu sou a primeira a dizer para você, continue escrevendo. Continue escrevendo. Eu tô escrevendo um livro que vai chamar Gabriela Guelz e Alexander Prestige. Para quem está ouvindo aqui, eu te falei, né, o casal. Só que esse vai ser uma ficção, mas uma ficção que tu não sabe se aquilo ali vai ser ficção ou real, porque eu vou contar a história de 2 pessoas incríveis, que Gabriela Guelz e Alexander Prestige, na verdade, toda mulher tem um pouco de Gabriela Guelz e todo homem tem um pouco de Alexander Prestige. Eu quero que esses 2 unidos, mostrando a força deles de união, companheirismo, cumplicidade, eles mostrem, eles inspirem as pessoas. Né? Então vai ter um pouco de ficção, mas daí eu pensei, esses dias eu falei com meus amigos, pô, quem sabe... Mas daí eu fui dormir e aí de noite, sonhando, o livro veio na minha cabeça, agora é só digitar, então como é que eu vou abrir mão? A Gabriela Guelz, ela é sequestrada pelos Illuminati. E aí o Alexander Prestige tem que sair atrás deles. Illuminati é um termo aí que as pessoas não conhecem muito, mas tem gente se dizendo, membros desses caras, não caem no golpe, tá? Os Illuminati existiram lá nos anos 1700 e pouco, então as pessoas acham o nome bonito, mas na verdade os Illuminati eles eram conservadores radicais de extrema direita. Então, nem devia estar falando isso aqui. Mas enfim, ficou bem. Porque o que eu vou fazer daí nesse livro? Eu vou fazer um gancho e falar quem foram os Illuminati. E eu faço isso em todos os meus livros. Quando eu falo em Cavaleiros Templários, aí eu vou lá no passado e eu falo nos Templários. No primeiro degrau, eu abordo a Primeira Guerra Mundial. Então, todos os livros, eles têm um Guerreiro de Lutas e Sonhos. Eu volto lá no Egito Antigo e falo muito sobre uma rainha do Egito, que é Cleópatra, óbvio, e o seu romance com imperadores romanos. Para ser bem exato, um imperador romano e um general desse imperador. Aliás, Cleópatra foi uma pessoa incrível. Quem está olhando aqui, uma personagem... Esse seu livro já tem uma previsão de ser publicado? Monique, eu acho que só em 2024, ou então final de 2025, ou ele ainda vai demorar bastante? Eu sou o cara que eu sou o cara que eu faço as coisas diferentes. Vou mudar o fundo. Há 4 anos atrás eu fazia vídeos com esse tipo de fundo aqui, levantando a mão, som alto de música, eu vivia uma depressão. Hoje eu vivo a plenitude. Eu encontrei um amor maravilhoso na minha vida. Hoje eu estou em paz. Tu não imagina o quanto é difícil escrever assim. As grandes obras artísticas, as grandes composições, as grandes pinturas. O maior quadro de Van Gogh foi feito com ele à beira da sua esposa no leito de morte. Infelizmente, a gente acaba construindo uma boa arte em momentos em que a gente está um pouco mais triste. Como hoje eu vivo um momento muito feliz, não é assim tão fácil escrever. Inclusive, eu falo assim para quem quer escrever. Eu escrevo, eu organizo, tipo, vou escrever todo segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Ou eu chego, Não, o processo de escrever, na minha opinião, é um processo que exige transpiração quando tu tiver inspiração. Então, não precisa te programar para escrever segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Mas quando tu tiver vontade de escrever, escreve até ficar exaurido, 4, 6, 10 horas. Só que, então, hoje não é tão fácil assim para eu escrever, porque é o momento que eu estou bem. E, infelizmente, os momentos em que a gente acaba tendo uma criatividade maior é quando a gente está
um pouco mais triste ou deprê, vamos dizer assim. Então, tudo depende do teu estado de espírito. Agora, As melhores vale a pena. obras foram feitas através de escritores, artistas depressivos, que estavam ali no fundo do poço, seja por uma grande paixão, seja por uma grande perda. Os melhores livros, as melhores pinturas, as melhores obras de arte, vocês podem perceber que foram sempre feitos por então, nesse sentido? Tu concorda comigo, então, nesse sentido? Eu acredito nisso. Se a gente parar para pensar, as melhores, maiores obras, não só literárias, tá? Foram feitas por artistas à beira da morte, do colapso emocional, do luto, de uma paixão platônica. E é através desse tipo de sentimento sombrio, dolorido, árduo, que machuca, que eles colocaram para fora telas belíssimas, livros, músicas incríveis. Então, assim, a dor, ela promove obra de arte absurdamente caras e renomadas, assim, em todos os âmbitos. Então, é muito bom a gente produzir quando a gente está feliz, alegre, mas, cara, nada é melhor do que quando a gente está no fundo do poço e produz através da dor uma obra de arte. E eu acredito nisso. As melhores histórias que eu li na minha vida foram feitas por pessoas que estavam na beira do precipício e falaram, ou eu vou me jogar, ou eu conduzo essa dor para uma outra, canalizo para um outro caminho. Usaram a arte como recuperação. Então, porque aqui durante a nossa live tiveram pessoas que entraram, saíram, outros que entraram agora, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que escrever é um processo tão lindo que, em geral, ele vai ser mais forte quando tiver um momento de depressão. Mas o teu processo de escrever isso é como se fosse uma terapia. É uma autoterapia. Se tu escrever ao longo de 2, 3 horas, tu sai dali relaxado, como se tu tivesse tido uma consulta com uma psicóloga, com um psiquiatra. E isso ajuda demais. E independentemente se vai publicar, se vai ser um sucesso de publicação, tu te torna uma pessoa melhor. Eu vou dizer uma coisa, escrevendo meus livros, eu formei grandes amigos. Eu quero citar aqui, tá? Porque essa lá vai ficar gravada. Eu quero citar as fadas madrinhas do escritor Alexandre Lim, minhas amigas, a Suyomi, a Mari, a Beth, a Adma, a Isabel Sefrim e a Cláudia Machado da Rosa. Olha que eu falei sem ler. São amigas que estão comigo desde o primeiro degrau. Eu não teria escrito o segundo degrau se não fossem elas. E nem o terceiro, e nem tem um pouco o quarto. Muito bem. Agora, o Alexandre, você vai fazer sorteio do livro, não vai ou não? Ah, sim, 3 livros. Tu preparou o material para sortear entre as pessoas que estiveram aqui na live? O Alexandre vai fazer sorteio de 3 livros. Qual é o livro que você vai sortear, Alexandre? Um Guerreiro de Lutas e Sonhos. Um Guerreiro de Lutas e Sonhos. São 3 exemplares. Como é que vai funcionar? O pessoal que está aqui na live vai printar a live e vai mandar lá no meu direct. MoniqueMM18. As 3 primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o livro físico do nosso autor, tá? Pode ser assim, Alexandre? Ótimo. Ele vai com a dedicatória, sem taxa de remessa, o SEDEX é por minha conta. E se tiver em Porto Alegre, eu entrego um vinho junto. Ai, que delícia, pessoal de Porto Alegre! Então já manda o print lá no MoniqueMM18, que quando a live acabar, eu vou correr no direct. E outra é pra ti. Outra é pra ti. Depois tu me manda o teu endereço, vou te mandar de presente. Um Guerreiro de Lutas e Sonhos, para daí depois a gente fazer uma resenha aí. Super top! Vou te mandar com certeza. Manda aí, gente, o print no MoniqueMM18, que quando a live acabar eu vou lá, vejo quem foram as pessoas e passo para o Alexandre, que vai mandar para vocês
3 exemplares, um de cada ganhador, né? Com dedicatória. Que delícia! Alexandre, um guerreiro de lutas e sonhos. Como que as pessoas podem adquirir? Tem físico, tem digital, tem blog, tem Instagram. Como é que tá isso? Eu tenho o Instagram, que é Alexandre Lim D, o escritor Alexandre Lim, e tem meu WhatsApp, que eu não sei se estava colocar aqui. Depois ele vai ficar gravado na live. Na verdade, quem está na live aqui me conhece, os teus seguidores também agora eles podem ver. Esse é o meu celular, DDD 51. Vou melhorar aqui, peraí. 98. Aqui é tudo informal. Aqui é feira. Monique, aqui é feira, aqui é autor, olhando no olho, o leitor. E outra, eu adoro vender, porque a minha área profissional, a empresa, está lá em seguros. Eu, como autor, na literatura, eu gosto de falar, eu aqui, Alexandre, de coração, eu gosto eu mesmo de enviar, eu mesmo no correio, eu faço a dedicatória, escrevo, e depois da leitura, eu converso com as pessoas para ver o que achou, o seu depoimento, adoro publicar. É tudo artesanal, é tudo informal. Gente, deixa eu fazer. Sueli Pito, deixa eu fazer uma parte, porque essa aqui é a minha maior seguidora. Ela talvez tenha escrito, talvez não, ela escreveu a coisa mais linda que eu ouvi ao publicar meus livros. Ela é fã do Primeiro Degrau, tá? Ela é fã do Primeiro Degrau, e ao ler o Primeiro Degrau, ela disse assim para mim, fez um post, né? Porque ela foi amiga do grande poeta, não acredito que eu vou falhar o nome agora, né? Almeida, né? Fernando Almeida. Senhor, me fala aí, Fernando Almeida. Enfim, ela disse assim, várias décadas depois, eu encontro na minha vida o outro Almeida, que faz me voltar à minha adolescência. Então, ela me disse que escrever um livro a fez voltar na adolescência. Algum escritor pode querer algo mais do que isso? Fazer uma pessoa, uma senhora maravilhosa, que é como uma mãe para mim, a senhora minha como uma mãe para mim. Eu fiz ela voltar na adolescência. Incrível. Aos sentimentos porque ela é amiga desse poeta, um grande poeta brasileiro. Então, isso é tudo. Cada post que eu faço, ela está lá curtindo, apoiando, ela é uma grande incentivadora. Ela é a CEO das fadas do escritor Alexandre Lim, que eu havia mencionado. Que maravilha! Ela está escrevendo, emocionada com a situação. Para mim, como que eu vou... Guilherme de Almeida, aqui, Fernando. Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas. Tá aí. Muito bem! Que legal, né? Esse trajeto literário, a quantidade de amigos que a gente faz. É muito bom esse retorno. Aqui, agora... Estão dando um print, estão tendo que sair da live para te mandar um print em tempo. Gente, não se preocupe. Fala comigo aí que a gente resolve. Agora, o Alexandre, só para quem não pegou o seu Instagram, é Alexandre Lim, é isso? Vou colocar aqui. Já segue o nosso escritor lá, gente. Lembrando que essa live vocês podem assistir essa live no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas diárias e todo o material gerado, tá? Ele botou aí, ó, @Alexandre Lim, com 2 N's, D. E tem outro aí também, que na verdade essa é outra coisa, que quem começar a escrever, começar a divulgar, vai ter dúvida. Pô, eu faço algo exclusivo dos livros ou eu publico tudo no meu livro? Então, na verdade, eu tenho as duas coisas. Eu já tive um profissional de marketing para dizer, não, faz tudo no teu. Fala de seguro, da vida, da família, tudo num só. O Eduardo botou aqui, passando para deixar um beijo. Obrigada, Eduardo. Um beijo. As pessoas, Fala, elas vão se interessar por livros de uma pessoa
que as encantem nas diversas áreas, né? Mas, sei lá, não sei o segredo para isso, não. Aí é legal ter uma pessoa legal de marketing para te assessorar. Acreditem muito nesses profissionais, porque eles vão saber o processo certo para levar o teu livro até as pessoas. Eu sei que meus livros são bons, eles tocam o coração, são livros, sejam verídicos, sobre coisas verídicas ou ficção, e é tudo misturado, eles tocam o coração das pessoas e pode ser real. Sim, exatamente. Agora, o Alexandre, eu vou te falar que para uma segunda live, você foi muito bem, você não estava nervoso, o bate-papo fluiu muito bem, foi uma delícia conhecer o seu trabalho, saber que você é intenso e denso, saber que você é aberto às pessoas, a sentimentos, a expressões, a leitores principalmente. A gente precisa dessa sensibilidade, precisa desse carisma no meio literário. Então, eu só tenho que te agradecer por você aceitar vir no meu projeto, por você nos ensinar tanto nessa última hora, que foi uma delícia compartilhar com você e dizer que eu só te desejo sucesso. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Muitíssimo obrigada, tá, querido? Muito obrigado, Monique. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por se dedicar a algo tão lindo como é a literatura. O mundo imaginário da literatura, às vezes, ele se torna real. Basta a gente lutar por nossos sonhos e botar isso no papel. Sabe por quê? No terceiro degrau, no quarto livro eu falo sobre o Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda, ele adora ler. Às vezes ele não escuta o que tu fala, mas ele lê tudo o que tu escreve. Escreva seus sonhos, e eles vão se realizar, ou grande parte deles. Valeu, querida. Ai, que delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente. Dizer que amanhã tem mais entrevistas aqui no canal. Eu volto a partir das 2h30. Alexandre, um beijo, querido. Obrigada. Obrigado. O Sérgio Machado aqui, meu amigo, tá botando aqui o post, tá falando um monte de coisa. Ele é meu irmão, ele é o Anjo da Guarda profissional, um cara que ajudou demais. Serginho Machado, o nosso Almeida Lin Corretora. Esse é um amigo. Monique, eu sou isso aí. É tudo junto. Beijo, beijo, gente.